Vamos nessa, porque daqui a pouquinho, gente, tem encontro de Lula com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Só para vocês entenderem, na agenda presidencial, o encontro começou com uma reunião privada que foi ampliada horas depois e após uma cerimônia de assinatura de atos, ainda vai rolar um almoço em homenagem a Nicolás Maduro. Essa é a primeira vez que o presidente da Venezuela vem ao Brasil depois de impedido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro em 2019. Maduro desembarcou em Brasília na noite de ontem e foi recebido por membros do Itamaraty. Essa viagem de Maduro ao Brasil acontece justamente por causa do encontro entre líderes sul-americanos marcado para amanhã. Os 12 países confirmaram presença no encontro promovido por Lula. O único país que não deve enviar a presidente é o Peru, já que Dina Boluarte está impedida de sair do país por questões constitucionais. No lugar dela será enviado o presidente do Conselho de Ministros do próprio país. Essa reuniãozinha do Lula a gente vai repercutir agora com o nosso time. Bom dia, Mano Ferreira, Lucas Pavanato. Antônia, eu vou começar com você, meu amor, porque eu olho para você como uma CEO de uma empresa. Normalmente eu vejo você assim. E eu ouço muito o argumento daqueles que defendem o Maduro no Brasil de que há assuntos estratégicos e é uma agenda absolutamente estratégica essa. Você concorda com esse tipo de argumento? Ô, Paulo, bom dia, meninos. Bom dia! Para vocês que não estão entendendo o figurino do Paulo, a parte de cima, o pijama, tipo, eu que dei de presente, a de baixo, ele devia ter vindo com ela toda, porque era bem legal, assim, mas obrigada, ele gostou tanto que ele trouxe a parte de cima pro programa, gente, que maravilha, coisa linda. Olha, deixa eu falar uma coisa pra vocês, tá? Eu quero parabenizar o Exército Brasileiro, olha como eu me orgulho do Exército Brasileiro, olha, não existe entidade mais assim, digna de aplausos. Parabéns, Exército. É tão bonita a imagem, vocês, com honrarias ao Nicolás Maduro. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Francamente, um país que recebe Nicolás Maduro com honraria, ele não tem a menor chance de dar certo, hipótese alguma, ponto. Muito bem. Antônia, adorei também o seu roupão, que eu te dei de presente e a gente acabou usando naquele determinado final de semana, né? Mas não vamos entrar nesse detalhamento, é um roupão mesmo. Muito bem. Pavanato, o ponto é o seguinte, meu irmãozinho. Aqui não é uma discussão de interesse público, certo? Aqui é uma discussão de aglutinação de governos de esquerda. Exatamente. Esse é o objetivo do Lula, não é? Exatamente. Existe claramente um interesse ideológico por parte do atual governo de se relacionar, ou melhor, de voltar a se relacionar com ditaduras na América Latina. Isso é evidenciado pelo fato também da aproximação do Lula, não só com a Venezuela, mas diversas outras ditaduras. Mas por que é negativo esse nível de aproximação com a Venezuela? Primeiro, porque a Venezuela deu um calote no Brasil de 800 milhões de reais, que não foram pagos. Dinheiro de imposto, que foi para lá via empréstimo e não voltou para os cofres públicos brasileiros. Não. Da mesma forma, você vê a Argentina, que é outro governo que o Lula tem tentado se aproximar, que já afirmou que vai dar um calote milionário no FMI. E daí o Lula quer mandar dinheiro para esse país. Ou seja, o dinheiro de impostos, o dinheiro que o mais pobre paga nesse país, principalmente porque, como eu já disse aqui diversas vezes, os impostos brasileiros estão focados no consumo. Quem compromete a maior parte da renda com o consumo são os mais pobres. Então, o dinheiro dos mais pobres está sendo tirado do nosso país e enviado para ditaduras sanguinárias. Ditaduras que usam esse dinheiro, inclusive para se manter no poder, inclusive para praticar barbaridades. A Venezuela é um país que não tem o menor compromisso com a democracia. É um país que persegue opositores, que prende inocentes. Vidas são ceifadas num país como a Venezuela exatamente por essa falta de comprometimento com os direitos humanos. E daí o Brasil recebe o ditador no nosso solo, coloca as Forças Armadas para cumprimentar esse ditador com a maior naturalidade, como se não tivesse problema nenhum. Aí você vai me dizer, mas o Brasil tem interesses com a Venezuela, interesses econômicos. Qual interesse? Em um país que deu calote de 800 milhões? Em um país que não honra seus compromissos? Em um país que tem uma inflação disparada e que as pessoas passam fome? Não tem interesse nenhum com esse país.
Dar dinheiro para a Venezuela é financiar um sistema ditatorial, é financiar um sistema que atenta contra os direitos humanos, é permitir que pessoas continuem sofrendo com o nosso dinheiro. O Brasil está se tornando cúmplice de uma ditadura, o Brasil está sujando as mãos de sangue. É vergonhoso ver o nosso país assumir esse papel que no governo Bolsonaro tem a crítica que for. O Brasil não assumia. Ô, Mano, vamos tentar entender essa articulação, porque se você for analisar, a discussão aqui, ela não é sobre esse encontro com países latino-americanos. A discussão aqui é uma reaproximação muito clara com um país que não é uma democracia. A pergunta que eu te faço é, como é que fica a consistência de um discurso que no Brasil prega a democracia e fora dela apoia países como a Venezuela? A consistência não fica, né? Não há consistência nesse caso. Primeiro, bom dia para todos. Assim, o primeiro sentimento que dá vendo essas imagens é de vergonha, né? É de vergonha porque o Brasil é uma democracia, o Brasil tem princípios constitucionais que devem reger a sua política externa, entre eles o respeito aos direitos humanos, a soberania dos povos. E, infelizmente, não é o que faz Nicolás Maduro ao fraudar eleições, ao perseguir opositores, ao torturar dissidentes, ao prender aqueles que discordam do seu governo. Ele não respeita a soberania do seu próprio povo ao impor uma ditadura. É muito triste ver o Brasil legitimando esse tipo de liderança ditatorial na região. Isso dito, eu acho que a gente precisa separar o que é essa honraria de chefe de Estado que nos envergonha ao receber Nicolás Maduro, do que deveria ser o papel do Brasil na região. Porque pela nossa dimensão territorial, pelo tamanho da nossa economia, a vocação natural do Brasil na América Latina, especialmente na América do Sul, é de ser um líder regional. E essa liderança, na minha visão, precisa ser exercida, mas precisa ser exercida para defender os princípios do nosso país, para defender os direitos humanos, para defender a democracia. Então, eu acho que o erro não é realizar uma reunião com 12 países. O erro é não aproveitar essa ocasião para, por exemplo, constranger Nicolás Maduro a respeito das violações de direitos humanos e do ataque à democracia que ele impõe sobre o seu país. Ou seja, é preciso ter diálogo, é preciso ter diplomacia, mas o que nós fazemos com o diálogo e com a diplomacia importa muito. E o que Lula faz é legitimar a ditadura, quando o que ele deveria fazer era provocar e estimular a democracia. Não só legitimar, financiar a ditadura. Essa é a pior parte, é dinheiro público brasileiro que vai para esses países. Já foi no outro governo e o Lula volta a repetir a mesma prática. Isso para quem achava que o Lula desse governo seria um Lula diferente. Quebraram a cara. É o mesmo Lula que tem alinhamento com ditaduras, que diz defender democracia apenas num discurso para ganhar a eleição, mas na prática ele financia sistemas ditatoriais e só não aplica no país porque não tem meios atualmente para fazer isso. Agora, o Maduro é um cara do bem, né? Podemos dizer assim. Com certeza. Não, calma. Gente boníssima. Calma. Geralmente, quando o alimento tá maduro, ele cai, né? Calma, Felipe Campos. Eu digo que ele é do bem, porque eu não sei se vocês sabem, mas o Maduro, ele não tem a permissão de entrar em qualquer país. Não é assim que funciona. Ah, não pode? Vocês sabem quanto que é o prêmio para uma possível captura do Maduro? Quanto? 15 milhões de dólares. Falando sério. Brasil. Nossa, mas ele tá aqui no Brasil, Pois é, meu. o Departamento dos Estados Unidos liga o Maduro a tráfico de drogas e vários outros crimes. Nossa, eu vou entregar ele. há uma Vamos entregar ele, Antônia. Vamos lá, a gente entrega ele, 15 cara. milhões de dólares. Tô falando sério. Se esse cara for capturado, essa é a recompensa que está sendo estipulada. Ou seja, é um cara do bem. É bom ter perto. É bom ter no Brasil. Não, e pior, ele vem pra cá, o governo dando proteção, dando guarida, exatamente impedindo que esse criminoso, porque é um criminoso procurado no mundo inteiro, seja capturado. Maduro é um criminoso. Se tem uma recompensa para ele ser detido, para ele ser capturado, é porque ele cometeu crimes. E por esses crimes ele não é responsabilizado. Pelo contrário, no governo Lula ele é protegido.